Olá pessoal, aqui é a Cida do canal Cida Luna Corte e Costura. Hoje eu vou mostrar para vocês o passo a passo de uma sacola reutilizável conhecida como Eco Bag. Ela é feita de algodão cru, o que faz com que a peça seja resistente. É uma sacola de algodão que você pode utilizar o ano inteiro. Bom, aqui na descrição do vídeo eu vou deixar então todos os detalhes dos materiais que eu vou utilizar para confeccionar essa Eco Bag. Eu espero que vocês gostem de confeccionar esse modelo de peça. Ela pode ser lavada com água e sabão toda vez que você retornar das compras. E você pode fazer para vender, para presentear alguém especial. E pode também explorar a sua criatividade, adicionando bordados, aviamentos, pet aplique. Vamos lá costurar? Bom, a primeira coisa que a gente vai precisar fazer é deixar pronto as nossas alças. Vão ser 2 alças. E aí você vai precisar cortar no algodão cru a medida de 6 centímetros de largura por 40 centímetros de comprimento. E aí, o que a gente precisa fazer? Como se fosse um vinco de viés. Você vai dobrar essa peça ao meio e passar o ferro vincando bem. E aí você pega a extremidade aqui e dobra até o meio, passa o ferro. A outra extremidade leva até o meio e passa o ferro. E depois junta as 2 partes. A gente alfineta bem. E vamos para a máquina para fazer uma costurinha de meio centímetro. Da borda para dentro, você marca lá, desce a agulha com a marcação de meio centímetro, começa com o retrocesso e segue por linha reta até o final. Faz o retrocesso, vira a peça e faz novamente uma outra costura de pesponto. Aqui na máquina eu estou usando o ponto número 0 com o comprimento 3.0. A tensão da minha linha está entre o número 3 e o número 4 e a linha 100% poliéster. Aí você usa a linha branca ou a linha bege para combinar com a alça e não aparecer muito no resultado final. Quem quiser pode também utilizar a alça de algodão cru já pronta, que vende nos armarinhos também. Depois que a gente costurou então a costurinha de pesponto nas 2 alças, a gente vai fazer o bolso externo. O bolso ele pode ser feito tanto no algodão, no tecido tricoline 100% algodão, quanto no tricoline misto, não tem problema. Aqui eu tô usando o tricoline misto, e aí você precisa cortar a medida de 19 centímetros de largura por 60 de comprimento. Para ficar mais fácil, dobra o seu tecido no meio, alfineta bem, principalmente se o tecido não é 100% algodão, para ele não sair do lugar, tá? E aí você apoia bem a tesoura na mesa e vem fazendo o corte. E aqui você não corta, você deixa a dobra. Agora é o momento da gente passar um giz marcando aonde que vai ser a nossa costura. A margem de costura que eu tô utilizando aqui é de 1 centímetro. Poderia ser um pouquinho menos, poderia ser meio centímetro, não tem problema nenhum. E aí você, com a ajuda da régua, posiciona bem a régua, marcando 1 centímetro, e traça aqui as 3 retas aqui do retângulo, tá? Aqui na dobra você não marca nada. Para fazer a parte aqui arredondada do nosso bolsinho, o que eu usei? Pode ser uma régua para unir aqui as laterais e deixar essa curva, ou poderia ser também uma lata de achocolatado ou de leite em pó. Você posiciona bem aqui nas laterais e une com o giz, faz a sua curva, desenha a sua curva ou a mão livre mesmo, não tem problema.
O importante é a gente deixar aqui na lateral aproximadamente 7 centímetros, que é onde a gente não pode costurar, tá, gente? Que é o lugar onde a gente vai desvirar a peça. Então, eu vou lá para a máquina, vou iniciar então a minha costura reta com retrocesso, venho até aqui, paro com o retrocesso, tiro a agulha, pulo essa parte e começo de novo, retrocesso, e vou seguindo esse traçado aqui, ó, da minha curva, reto, a curva, a reta, e termino aqui com retrocesso. Depois, então, de fazer a nossa costura, a gente tira os alfinetes e podemos cortar esses excessos aqui, ó, essas pontas. Pode deixar mais ou menos meio centímetro ou no máximo 1 centímetro aqui na curva. E pode fazer uns piques também para que a costura se assente depois que a gente desvirar a peça. Aí a gente já pode desvirar a peça. Bom, depois de desvirar a peça, você passa bem o ferro sobre a peça para assentar bem a costura. E aí você vem com um jeans, no caso aqui, como o meu tecido é um verde escuro, eu preciso da ajuda de um giz. E aí eu vou marcar aqui em cima mais ou menos meio centímetro, vou passar uma reta aqui, porque eu vou fazer uma costurinha de acabamento para a entrada do meu bolso. E aí, da borda de fora para dentro, eu vou marcar 20 centímetros, faço um pontinho, 20 aqui também, faço um pontinho, e aí eu tenho que unir uma reta aqui, ó. Esse vai ser o fundo do nosso bolso. Por enquanto, só faz essas marcações. E agora, na máquina, eu vou passar, então, uma costurinha aqui em cima, que vai ser o topo do nosso bolsinho, né? A gente vai poder colocar a mão por aqui por cima. Aqui embaixo, eu deixo simplesmente essa marcação. E a próxima costura vai ser uma costura de pesponto sobre a bordinha aqui, ó, mais ou menos um meio centímetro. E de preferência, a linha da cor, tanto da bobina quanto a linha de cima da máquina, na mesma cor do tecido, para ficar um acabamento bem discreto. Vamos lá para a máquina? Bom, aqui na máquina eu continuo com a agulha número 14, o ponto número 0 e o comprimento do ponto no 3.0. E aí eu já começo o trabalho com a agulha lá embaixo, já furando o meu tecido, e tenho que lembrar de fazer retrocesso no começo e retrocesso no final. Bom, o corte do algodão cru, né, da nossa bolsa, ele deve ter 41 na largura por 88 centímetros no comprimento. E como que eu faço para cortar, então, esse retângulo? Eu sempre prefiro achar a metade do comprimento, que no caso seria 44 centímetros, e deixar uma dobra. Essa dobra vai ser o fundo da nossa bolsa. E aí depois vai ficar bem bacana, a gente vai posicionar aqui o nosso bolsinho, tudo mais, vai ter a aplicação do botão tic-tac, e aqui em cima é a abertura da bolsa e as alças vão ficar aqui. Dobrou na metade, a gente vai fazer aqui as dobras da bordinha da nossa bolsa. O que que eu costumo fazer? Não precisa ser exatamente igual a dobra que eu fiz, mas é que eu acho que fica um detalhe interessante depois no resultado final. Você vai encontrar o lado avesso aí do seu algodão, e aí você vai dobrar 1 centímetro só para dentro
e vinca com o ferro. Dobra só 1 centímetro e vinca bem com o ferro. Dobra para o lado avesso. Depois que dobrou essa primeira dobra, marca uma segunda dobra de 2,5 centímetros e vinca bem com o ferro. Vai posicionando a régua e vai marcando. E alfineta bem. Depois que você alfinetou, vire a peça e faça isso com a outra borda. Vira 1 centímetro, depois vira 2,5 centímetros e vem alfinetando. Aí você vai precisar juntar as pontinhas para encontrar um meio. Encontrou aqui o meio, você vai andar do meio para a sua direita 6 centímetros e do meio para a sua esquerda 6 centímetros. E aí você vai deixar um alfinete aqui e outro aqui, para que a gente venha e encaixe a nossa alça que a gente já costurou aqui, ó. Aí a gente encaixa a alça e passa o alfinetinho. Pega na alça, na outra ponta, cuidado para não deixar a alça torcida da maneira errada, né? E coloca o alfinete aqui. E aí, lá na máquina, a gente vai passar uma costura com retrocesso no começo e no final e vai passar uma costurinha reta aqui. Agora, na parte da costura, você deixa a sua peça toda aberta para não correr o risco de pegar as duas partes, né, da bolsa, da nossa eco bag de algodão cru. E aí, aqui onde tá os alfinetes, é onde a gente vai passar a costurinha. Vai ser mais ou menos uma costura de meio centímetro por essa parte aqui, ó, por essa bordinha aqui. Bom, por enquanto só essa costura aqui, tá? E lá do outro lado, onde a gente também alfinetou, a gente vai fazer a mesma coisa. Aproveitando que a gente tá na máquina, a gente já vai então fazer a próxima costura. O próximo passo, você vai pegar essa costurinha que você acabou de fazer e dobrar assim, ó. Vincar bem com a unha e levar ela aqui, ó, para a parte de trás. Como o algodão é um tecido plano, né, a gente consegue fazer essa marcação aqui com a unha mesmo. Eu vou virar aqui para ficar mais fácil. E aí eu vou alfinetar. E aí depois de alfinetado, a gente vai fazer a mesma coisa. Uma costurinha de pesponto com mais ou menos meio centímetro dessa bordinha para dentro, para segurar bem essa alça. Seria uma costura de reforço essa. E aí nos dois lados da bolsa, tá? Recapitulando, só para ficar mais claro, gente, eu tô com a minha bolsa toda aberta, terminei então de fazer essa costura aqui reta. Aí, o que eu tenho que fazer? Pego nessa costura e jogo essa abrinha para trás, tá? E vinco aqui com a unha e alfineto. Aí, depois de alfinetado, eu vou virar a peça para mim poder enxergar aonde eu vou passar a próxima costura, que vai ser meio centímetro em cima dessa aba. Então, meio centímetro aqui, ó, eu vou passar uma outra reta e esse é o lado externo, o lado de fora da nossa bolsa. Por isso que eu falei que fica um acabamento interessante. Vai ficar um acabamento bem parecido com o acabamento da alça. E aí, a gente faz o mesmo processo, tanto nesse lado quanto lá do outro lado, tá? O nosso próximo passo é pegar o nosso bolso e dobrar ao meio, aqui seguindo o comprimento, e vincar com o ferro. E depois, a gente vai fazer o mesmo procedimento com a nossa bolsa. Dobra aqui ao meio e faz esse vinco aqui, ó, com o ferro. Pega a sua régua e marca 5 centímetros da borda da bolsa para dentro. E faz um vinco aqui, uma marcação, pode ser com a unha mesmo. E aí a gente vai pegar o nosso bolso, abrir
e posicionar aquele vinco que a gente fez em cima do vinco que a gente acabou de fazer no algodão. E como que a gente costura então o bolso na nossa bolsa, né, na nossa eco bag? A gente tem que abrir a bolsa porque aqui, ó, é a parte, é o outro lado da bolsa. Então a gente abre tudo, mantém bem alinhado e alfineta as 3 partes que a gente vai passar a costura. A costura, ela pode ser de meio centímetro, não precisa ser mais do que isso. Aqui, ó, eu ainda tenho aquela abertura e é justamente a costura que a gente vai fazer agora na máquina que vai fechar essa abertura nossa. Então, a gente deve costurar do início aqui do tecido, da bordinha, furando em cima do bolso, meio centímetro para dentro. Então, a gente começa com um retrocesso, passa uma reta aqui, fazendo uma costurinha de pesponto, passa em cima daquela marcação, lembra que a gente fez uma marcação de 20 centímetros? Do topo do bolso até quando der 20 centímetros. Então, a gente continua aqui a nossa costura. Chegando aqui, a gente passa novamente a costura de pesponto e termina aqui com retrocesso. E aí, o nosso bolso já vai estar costurado. A próxima fase vai ser as laterais, que a gente vai trabalhar a costura francesa. Bom, depois que a gente costurou o nosso bolso aqui, a gente vai juntar as laterais aqui, colocar alfinetes nas 2 laterais, você vai alinhar bem os tecidos e deixar os alfinetes. Não estranhe, porque a costura francesa é pelo lado, ela inicia pelo lado direito mesmo, pelo lado externo, o lado de fora da nossa peça. Então, a gente vai voltar lá para a máquina com a linha branca, tanto em cima como embaixo na bobina, e a gente vai passar uma costurinha de meio centímetro apenas, de fora para dentro você conta meio centímetro, dá retrocesso no início e no fim, e vai até aqui, nas 2 laterais. Pega a outra lateral e faz o mesmo processo. Feito então as nossas costuras aqui nas laterais, a gente vai virar então a peça para o lado avesso. Pode cortar também, ó, a quininha aqui para não ficar muito tecido pro lado de dentro. E agora a nossa última costura, antes de colocar o botão de pressão, vai ser uma costurinha que vai embutir todo o tecido. Então, a nossa costura, ela deve ser da borda para dentro 1 centímetro. Você marque aí, pode ser a giz ou direto no pezinho calcador da sua máquina, né, doméstica. E aí você marca 1 centímetro, começa aqui fora, faz retrocesso e vai por toda a lateral. Termina aqui com retrocesso, para reforçar bem. Bom, terminei então a minha costura francesa. Agora a gente vira toda a peça para o lado externo. E aí vocês vão ver, ó, que as laterais, a costura tá embutida, tá vendo? Aí vocês vão limpar todo o restinho de linha que possa ter aqui sobrado, passar a ferro. E a gente vai aprender agora como que dobra a peça. Então, você vai pegar a parte das costas, dobrar aqui essa lateral rente aqui, ó, com o seu bolso. Pegar essa outra lateral, dobrar também. O fundo da bolsa, trazer aqui, ó, até a gente ver aqui a abinha do bolso. Ok? Vou fazer de novo, ó. Pega uma das partes das laterais e dobra rente aqui ao nosso bolso. O outro lado dobra também. E ajeita bem.
pega o final aqui, o fundo, né, da bolsa, da nossa eco bag, e traz ela aqui pra cima, ok? Agora, a gente pega toda essa alça aqui e a gente traz aqui pra cima, ó. Traz aqui, pega aqui no bolso e leva, esconde a alça por trás e leva o bolso aqui nessa direção, ó, e aperta. E aí você vai trazer a aba para cima, contar 2 centímetros, vê o centro aqui, conta 2 centímetros da bordinha para cima, faz uma marcação para colocar o botão nosso de pressão. Poderia ser um botão comum também, um elástico, um velcro. Aí tem várias possibilidades que você pode trabalhar, tá? Quem gosta de fazer aplicação aqui atrás, tem um outro modelinho já aqui pronto, ó. É o mesmo tamanho de sacola, tudo certinho, mas eu optei por colocar aqui, ó, uma aplicação. E aí eu fiz o pontinho caseado na máquina e ficou bem interessante. Para quem gosta de frutas também, ó, a Círculo tem também essas estampas de maçãs, fica bem interessante. Então, pessoal, a aula de hoje eu só vou pregar o botão e já volto para mostrar para vocês. Prontinho, gente, já coloquei o botão. E tá pronta a nossa eco bag, modelinho carteira, para a gente poder levar em feiras, em supermercado e aproveitar bastante. Espero que tenha gostado, deixe um curtir, compartilhe o vídeo e se gostou, deixe um comentário também para mim saber como que foi a produção aí da sua peça. Tchau, tchau!